Capítulo 1, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Marcos 1, verso 13, entre anjos e feras. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado porque a voz do Senhor é poderosa. Ela visita o nosso coração com a tua bênção. E pedimos que mais uma vez seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. E estava com as feras e os anjos o serviam. Essa é a única informação trazida por Marcos sobre a tentação, no sentido de que os outros dois evangelistas, Mateus e Lucas, falam que os anjos vieram servir Jesus após a tentação. Mas, após vencer a tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Marcos registra que durante este período de 40 dias, Jesus foi também servido por anjos. É uma informação impressionante, uma informação interessante, saber que no meio da tentação, a graça de Deus manifestou-se também ao Senhor. É claro que as feras são literais, era um deserto. Portanto, feras comuns, como o leão, naquele deserto, podiam muito bem estar ali rodeando a Jesus como predadores, perspicazes que são, mas essas feras não o atingiram. Mas Jesus ficou 40 dias exposto a esse tipo de perigo. E nós também vivemos, irmãos, também expostos a perigos, a feras, essa vida. Essa vida reserva para nós muitas situações perigosas. E também vivemos debaixo do escrutínio de Satanás, debaixo do olhar acusador de Satanás, debaixo das estratégias e das investidas de Satanás para, com as suas tentações, nos fazer cair. Esse é o objetivo fundamental da tentação, nos fazer cair. Enquanto o diabo nos tenta para cairmos, Deus nos prova para que cresçamos. A prova tem um objetivo oposto à tentação. Se um é nos prostrar, a outra é nos levantar. A outra é nos fortalecer, a outra é nos manter de pé, a outra é nos fazer galgar patamares mais altos na nossa vida espiritual. 3 aplicações importantes sobre essa expressão de Jesus no deserto entre anjos e feras no meio da tentação. Primeiro, o deserto e a tentação só podem ser enfrentados se firmados ou se firmarmos nossa vida no amor de Deus. E por que eu afirmo isso? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Deus, no versículo 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a expressão que vem logo após aquele momento em que Jesus entra na água, o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. É o batismo de Jesus. E a afirmação de Deus, a afirmação pública, veemente, clara, testemunhal, de que Jesus era Filho amado de Deus. Sabe, uma das coisas que nos fazem prevalecer contra a tentação, a consciência de que nós somos filhos amados de Deus. Essa consciência de que Deus nos ama como filhos, de que Deus nos tomou por filhos. Isso nos fortalece. Eu sou um filho de Deus. Você sabe que pessoas que têm dúvidas, que cresceram desde a infância com dúvidas a respeito da segurança do amor,
de seus pais, pessoas inseguras quanto ao amor dos pais tendem a ser pessoas bem problemáticas. Tendem a ser pessoas bem inseguras. Isso é muito importante que nós, como pais, demonstremos por palavras e atitudes o nosso amor, que desde cedo afirmemos para com nossos filhos o nosso amor e, para além das afirmações, que nós tenhamos atitudes que comprovem nossas palavras, para que os filhos tenham certeza que seus pais os amam. Isso envolve, inclusive, a disciplina, que hoje é uma coisa que no meio evangélico está crescendo, os paizinhos bananinhas, os pais bananas, que não disciplinam o filho. Tudo é na conversa. Tudo é na conversa. E vai alimentando o monstro, que vai comê-lo depois, quando crescer. Tudo que a gente alimenta, cresce. Mas mesmo na disciplina, mostramos que amamos nossos filhos, e mesmo quando dizemos não, dizer não também é prova de amor. E vemos Jesus ouvindo esta afirmação de Deus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando você estiver debaixo de tentação ou eu, lembre-se de quem você é filho. E lembre-se que seu Pai, esse celestial, lhe ama com todo amor. E provou, dando Jesus para morrer na cruz por você. Tem gente que questiona, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que é que ele pôs a árvore no jardim? Por que ele permitiu que a mulher comesse, desse ao marido? Aí eu faço outra pergunta: quem é que pagou o maior preço por isso? Quem é que pagou mais caro por isso? Foi o homem, a mulher, nós? Foi o próprio Deus. Ele pagou muito caro por isso. Para, por amor, nos dotar com a capacidade de escolha. Porque o amor só é verdadeiro, só é real, num ambiente onde há livre vontade. Do contrário, isso não é amor de verdade. Você só está junto com a sua esposa é por amor. É isso, é amor. E isso envolve suportar certas coisas. Não é verdade? Por quê? Porque é amor. Isso envolve respeitar a personalidade do outro. Por quê? Por amor. Onde há essa questão de controle, de querer que o outro seja igual a mim, isso não é amor. Isso é qualquer coisa menos amor. Segundo, o deserto e a tentação podem ser vencidos, não só com essa consciência da nossa identidade, mas também quando podem ser vencidos, mas fazem parte do processo pedagógico de Deus. E a Bíblia diz no versículo 12 que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Mas o Espírito Santo expondo Jesus a um ambiente de tentação? Sim, com que objetivo? Um objetivo pedagógico, um objetivo de ensino. O que Jesus precisava aprender? Nada, mas nós sim. Nós precisamos aprender muita coisa, e com Jesus muito mais. E o diabo também precisava aprender algumas questões. Ele aprendeu algumas questões. E vou falar delas a partir de agora. O Senhor Jesus foi tentado quanto aos desejos e apetites da carne. Manda que essas pedras se tornem pães. Esse foi um nível de tentação. E nós também somos tentados nesse aspecto. No aspecto de alimentarmos os desejos, os apetites da nossa carne. E Jesus não ia fazer a vontade do diabo. Ele disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque haverá situações na nossa vida em que nós seremos tentados a dar vazão aos desejos da nossa carne, a obter determinadas coisas que vão alimentar a nossa carne, e por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, diremos: não,
obrigado. Não. Eu vou viver daquilo que a Bíblia diz que eu tenho de viver. E não daquilo que a minha carne diz que eu tenho de viver. Satanás também tentou a Jesus e nos tenta quanto aos desejos de tomar atalhos. Ele disse, atira-te aqui embaixo, no pináculo do templo. Seria uma maneira muito mais rápida, muito eficaz, de atrair a atenção de todos para Jesus. Mas Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Ele estava falando da cruz. Essa era a maneira de Jesus chamar a atenção do mundo, pregado numa cruz e pregando o amor e a salvação por ele propostas. O diabo nos tenta muitas vezes, irmãos, a buscar atalhos. Já pensou que coisa cinematográfica? Que coisa Spielbergiana? O Jesus se lança do pináculo do templo e vem os anjos em velocidade supersônica e tomam Jesus pelos braços e descem Jesus. Você já imaginou os pátios do templo, lotado de gente aplaudindo, assobiando, dizendo, esse camarada é demais, olha que coisa fabulosa, extraordinária que ele faz. Não, não era esse o caminho. O caminho era da dor. O caminho era do sangue, o caminho era da morte, o caminho era a cruz. E muitas vezes seremos tentados a fazer atalhos. Cuidado, viu? Olhe para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre criação de filhos? Olhe para a Bíblia, em nome de Jesus. O que a Bíblia fala sobre casamento? Olhe para a Bíblia em nome de Jesus. Você se portar no seu trabalho, olhe para a palavra, como é que o servo deve tratar o seu Senhor. Olhe para a Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Nós devemos ser bíblicos, irmãos, e talhar a nossa vida de acordo com a palavra, lutar para encaixar a nossa vida na palavra de Deus, sem atalhos, sem jeitinhos. Sem racionalismos, é que o tempo mudou, as coisas são diferentes, os crentes, não são. Ontem eu estava numa livraria e um rapaz veio com uma Bíblia de uma boa tradução, e eu disse, essa é muito boa. Ele falou, eu não conhecia o vendedor que me indicou. Eu falei, é muito boa. E tem tradução aí, irmãos, da Bíblia, que induz as pessoas ao erro, ao engano, à mentira. Nós temos que ter cuidado. Pautamos nossa vida pela palavra de Deus. Satanás tenta quanto aos desejos relacionados ao poder humano. Ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que bela proposta. O diabo oferece mais do que pode cumprir. Ele ofereceu riquezas, ofereceu poder. E quanta gente, irmãos, está sucumbindo a essa tentação. Quantos crentes deixando a Deus, relativizando a palavra, relativizando suas atitudes, para ficar bem com as pessoas. Eu dizia aqui, irmãos, hoje, infelizmente, os crentes levam os filhos para dançar quadrilha. Para dançar quadrilha. É expressão cultural? Não é. Pare de racionalizar. É uma festa pagã, é uma festa que tem por base a idolatria. E com todo respeito ao catolicismo romano, cada um crê no que quer, ok. Mas nós não cremos assim. A gente pega o filho, senta e diz, nós somos servos de Deus. E nós não temos essa prática. E o que é que meu filho vai fazer? A escola, arrume um jeito. Eu ficava fazendo lição. Ou então dizendo, não precisa vir não. Eu ficava triste com aquilo, não precisa ir para a escola. Ai, que coisa triste não dançar quadrilha, tem que ficar em casa. Era uma beleza. Mas eu aprendi com a minha mãe que a gente deve honrar a Deus, não importa a circunstância. Então, na minha casa, meus filhos nunca. Meu Deus do céu, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O mundo está cheio de ofertas que apelam aos nossos desejos. Mas eu vou concluir. O deserto e a tentação podem também ser vencidos
quando o nosso coração encontra a graça e a misericórdia de Deus. Pois ele estava entre anjos e feras, nosso Senhor Jesus. Mas os anjos estavam lá para servir a Jesus. E quem me conhece sabe, eu respeito quem pensa diferente, eu não acredito no ministério de anjos em nosso tempo. Isso aqui não é escola dominical, posso dar aula sobre isso em outro momento. O ministério prático dos anjos nessa dispensação nossa, eu não acredito. Eu acredito em anjos, eu acredito que os anjos vão agir. Depois do arrebatamento, o Apocalipse fala isso, de uma presença e ação, inclusive fazendo anúncios. Mas anjos hoje o Espírito Santo que habita em mim é maior do que qualquer anjo. No passado, eles traziam mensagens. Hoje, eu não preciso de mensagem de anjo. Eu tenho a Bíblia. Eu tenho o Espírito Santo que me ensina a Bíblia, que ilumina os meus olhos para eu entender a Escritura. Entende? Eu vou passar por uma encruzilhada, tem lá alguma coisa. Meu Deus, acampa os teus anjos ao meu redor. Por quê? Se Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, ele é maior do que qualquer anjo. Eu posso passar sem medo, porque Deus não só está comigo, está em mim. Mas e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra? Irmãos, esse anjo tem que ser onipresente. E não existe anjo onipresente. Para habitar, o anjo habita ao redor daqueles que o temem e os livra. Anjo não é onipresente. Anjo não é onipotente. Anjo não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus pode. E Jesus é o anjo do Senhor. Não é anjo, mas é uma designação, um mensageiro, o enviado do Senhor. Não posso ir muito longe, eu não tenho tempo para isso. Agora eu acredito que Deus usa outros anjos. Deus usa pessoas enviadas. Você sabe disso. Você que anda com Deus sabe disso. O missionário dizia para mim, pastor, nós não tínhamos nada na mesa naquele dia. Nós fomos orar. Aliás, foi no retiro vocacional, um casal missionário. Nós precisamos de determinada coisa. Daqui a pouco o telefone toca e a pessoa diz, então, era leite. Então, a gente teve muito leite hoje de manhã. Eu tenho aqui dois, sei lá o que de leite, tonel de leite. E eu estou levando aí. Mas era o que a gente precisava. Isso é os anjos que Deus manda. Isso eu creio. Deus usa pessoas. Quando você se sentir tocado por Deus, por favor, faça o que Deus está lhe mandando. Muitas vezes Deus dá dinheiro a essa pessoa. Eu dou. Muitas vezes Deus diz, dá uma carona para essa pessoa. Eu dou. Para o carro. Não importa o que eu vá fazer. Eu paro e dou carona. É um irmão aqui da igreja, está ali no ponto. Quantas vezes eu faço? E pessoas já fizeram comigo. Anjos que Deus manda, que Deus levanta para nos abençoar. Deus faz, irmãos. Então, na tentação, Deus coloca alguém na tua frente. Deus coloca uma pessoa. É uma ligação que você recebe, é uma mensagem. Eu vi um pastor pregando de um camarada no motel com a amante. E o rádio do motel, ele procurando as estações para deixar numa música, para ter o seu momento ali com a sua amante, ele foi mudando, daqui a pouco caiu, era um pregador, e o pregador falando, e pregando, e falando do pecado, e falando dessas coisas. E ele falou, eu tenho que ir embora daqui. Meu Deus do céu, eu tenho que ir embora. A mulher, como assim? Se eu tenho que ir embora daqui, meu lugar não é aqui. Deus usa anjos assim, para vir a nós e falar conosco. Não por acaso a Bíblia chama os pastores de anjos no Apocalipse. Então tem um anjo falando com você agora. Trazendo uma mensagem para você agora. E dizendo, você é filho amado de Deus, fique firme na tentação. Dizendo, não importa o que o diabo prometa para você,
Por mais fácil que seja, faça a vontade de Deus. Porque o diabo promete mais do que pode cumprir. E ele não cumpre. Mas o que Deus promete, Deus cumpre. A bênção de Deus vai lhe valer, se você for fiel. E terceiro, Deus sempre vai levantar anjos para te abençoar. Para te fortalecer, para te suprir. Não blasfeme. Não duvide. Não abandone a sua fé. Confie no Senhor. Fique firme com o Senhor. E mais, seja um anjo que Deus vai usar, enviado, para falar uma coisa boa, para pôr a mão no bolso, para levar uma cesta básica, para dar um telefonema, para mandar uma mensagem de WhatsApp. Seja um anjo nas mãos de Deus. Quando Deus tocar no seu coração, vá lá e faça, abençoe. Você vai ser abençoado. E que seja assim para a glória do Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Há alguém aqui a quem Deus falou nessa manhã e precisa de oração? Levante sua mão. Deus falou comigo. Amém, 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 amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja Deus. Há alguém aqui que não conhece Jesus? Você diz, eu preciso desse Deus na minha vida. Eu preciso desse Cristo na minha história. Pastor, eu não sou crente, mas olha aqui minha mão. Eu quero esse Jesus sendo o Salvador da minha vida. Alguém assim? Faça um sinal. Eu vou orar por você. Tem alguém assim? Faça um sinal. Levante sua mão. Deixa eu ver. Sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Alguém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos meus irmãos aqui, Senhor, que comigo puderam ouvir a voz do teu Espírito Santo. Meu Deus, obrigado porque Cristo venceu a tentação, nos ensinando que é possível vencermos a tentação. Dá-nos da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém.